Eu recebi uma sugestão de conteúdo aqui do William Monteiro, que pede para a gente comentar um pouquinho sobre a situação política e econômica aqui no Panamá. Então eu quero aproveitar e agradecer a ele, né, pela sugestão de conteúdo. Já quero aproveitar e pedir também para você, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de algum tema, alguma sugestão, alguma pauta para vídeo, deixe para mim aqui nos comentários que a gente vai falar sobre isso, tentar esclarecer um pouquinho sobre questões aí políticas e econômicas aqui no meu amado Panamá. Sejam muito bem-vindos ao canal do Panamá, o segundo canal do Panamá mais famoso do mundo. Em agradecimento, então, e atendendo a sugestão aqui do William para que se comentasse um pouquinho dessa situação política e econômica aqui no Panamá, que eu vou fazer o vídeo de hoje. Então, ele fala que ele tem um viés político de direita e um pouco mais liberal e que estaria buscando um lugar para investir e buscar, então, a sua segunda nacionalidade. E tá com a impressão de que o Panamá tá mudando um pouquinho e talvez está se desviando aí desse viés que combina com ele. Então, assim, hoje o governo que está estabelecido aqui no Panamá, eu vou tentar falar em termos, ele disse, eu gostaria que os brasileiros entendessem. Então vamos tentar falar de uma forma aí que os brasileiros entendam esse contexto aí político, mas o Panamá é um pouquinho diferente. Vamos lá. Então, assim, em termos de governo hoje, é o nosso PSDB aí no Brasil. Então, acho que já falei tudo, foi o suficiente para entender. Enfim, mas no ano de 2024, nós teremos, então, eleições presidenciais que acontecem em maio e a posse do presidente, então, acontece no dia 1º de junho. Pode ser que haja aí alguma troca, que haja aí alguma mudança. Então, assim, aí a gente pergunta, ok, se a política e a economia estão tão interligadas, quer dizer, a gente principalmente está vendo no Brasil, né, que as ações de uma acabam tendo impactos muito fortes na outra, né, da política para a economia. Como é que fica isso então no Panamá? Quando eu digo que então o Panamá é um pouquinho diferente, o que eu quero dizer? O Panamá nunca teve banco central. Então isso permitiu que o país tivesse uma das macroeconomias mais estáveis e sólidas do mundo. Então, devido a isso, o governo não tem tanto poder, tanta influência sobre a economia por não emitir moeda. E na Constituição também está estabelecido que o país não pode emitir títulos de dívida pública. Isso obriga o país a gerar divisas para poder obter os seus dólares. E aí também nós temos casualmente o Canal do Panamá, que é responsável por 4% do comércio mundial. E também a partir da década de 70, a estruturação do sistema bancário aqui do Panamá permitiu a integração financeira internacional, tornando os negócios, investimentos e operações comerciais viáveis, seguros e protegidos aqui no Panamá. Então, para o investidor estrangeiro, os fatores que a gente pode considerar como vantagens são vários e eles acabam caminhando todos juntos, enquanto que o governo é só um, né, e acaba sendo mais um órgão tirador de proveito desse sistema todo do que regulador de todas essas práticas. O que ainda que a gente veja ameaças aqui da esquerda, que para nós que viemos do futuro, brasileiros, é muito fácil de enxergar, ainda assim é difícil que haja um estrago tão rápido ou tão evidente como existem outros países aí que podem sofrer rapidamente com inflação, desvalorização da moeda, empobrecimento da população, enfim, por conta de uma má gestão de governo, porque má gestão aqui também tem, e a economia continua crescendo, o país continua se desenvolvendo, continua atraindo investimentos estrangeiros. Então, assim, é para se preocupar? Sim, sempre é. Quando a gente vê uma ameaça aí da esquerda, sempre é para ficar preocupado, mas entendendo esses fatores, esses pilares que são diferentes no Panamá, a gente realmente consegue ficar um pouco mais tranquilo. Então, o que eu quero dizer? Que o Panamá ele é um pouquinho diferente porque existe uma proteção diferente do que existe em outros países que talvez possam cair aí em tentações socialistas. E além dessa proteção, existem também muitos interesses, que talvez seja o que está por trás dessa proteção. Então isso torna, sim, o Panamá um país um pouco diferenciado. Sobre a questão de ter uma segunda nacionalidade, tá? Sim, o processo ele se dificultou um pouquinho a partir de 2021. Antes tinha algumas outras facilidades. Hoje, para vir para o Panamá e para ter então uma residência permanente, é importante que se faça aí, se pense, considere a possibilidade de fazer um investimento aí a partir de $200 mil, né? Se for através de países amigos, o que é permitido para os brasileiros,
ou como investidor qualificado, que aí nós estamos falando de montantes de 300 mil em imóveis, 500 mil em projetos e 750 mil em ativos, uma composição de investimentos aí oferecido pelo banco que financia projetos de empresas e grupos panamenhos. Então tem essa possibilidade aí para obter então a segunda residência. Resumo da ópera, então, esse país realmente ele é adorável. Investimentos, então a gente aproveita essa realidade paralela, esse acesso, e não é só como o Panamá como paraíso fiscal, mas é o acesso que nós temos daqui a outras jurisdições com legislações muito mais favoráveis ao sigilo de dados para composição então de estruturas, então internacionalização de empresas, para essa blindagem aí patrimonial que pode ser feita através do Panamá para outras jurisdições, com processos aí de investimentos, enfim, para esse ganho de capital, e que então se possa, dentro da lei, de uma forma totalmente legal, aí dentro dessas jurisdições, ou enfim, né, como seja, de se ter então essas estruturas aí que possam proteger o patrimônio, que eu acho que é o que tá tirando o sono aí, tá dando muita dor de cabeça aí para a maioria dos brasileiros. Então, esse foco acabou naturalmente acontecendo, então outras empresas de investimento acabaram me procurando para que se constituíssem essas soluções para que pudesse então se dar essa alternativa. Eu gostaria de falar um pouquinho mais dessas questões políticas aqui do Panamá, adoro falar sobre política e coisa, mas tem coisas que é melhor a gente falar no privado. Concorda comigo? Ai, me chama lá no WhatsApp, que ele fica disponível aqui na descrição do vídeo, que quando eu vejo que a galera tem um alinhamento aí ideológico, político, que a gente pode conversar. A minha vida tem sido isso, receber pessoas de espírito elevadíssimo, pessoas maravilhosas, e a gente troca muita ideia nesse sentido. Então eu vou ter muito prazer em receber aí quem tem o contato aí de quem tem dúvidas, quem gostaria de saber um pouquinho mais sobre essas estruturas, sobre internacionalizar a sua empresa, blindar o seu patrimônio, ou encontrar esse caminho aí para que a gente faça tudo de uma forma legal, utilizando as estruturas e as infinitas possibilidades desse lugar maravilhoso que eu amo tanto, que se chama Panamá.